Fica com o teu povo, com as ovelhas, precisamos de cuidado do pastor. Fica conosco nesse momento, que nesse momento eu preciso falar o coração da sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 14, verso 33. E, como falamos anteriormente, essa sublimidade é uma sublimidade que avança no capítulo 15, né? Esse verso é um verso, vamos dizer assim, tipo de introdução para essa sublimidade que vai do verso 33 ao verso 4 do capítulo 15. Eu vou fazer toda essa leitura, tá? E aí depois nós vamos dar uma visão geral da sublimidade e adentraremos no verso 33. Diz assim a palavra do Senhor: o coração do prudente repõe sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a luz. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o próprio do céu. O certo prudente goza do favor do rei, mas o que procede dignamente é objeto do furor. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a justiça. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. O verso 33 introduz essa nova unidade, e esse é um provérbio introdutório, geralmente classificado como um provérbio educativo. E aqui no caso, ele vai comparar a revelação da sabedoria para o prudente e para o insensato, contrastando também a forma como ambos reagem a ela. Esse será o tema dessa probabilidade. É interessante nós percebemos lá em Provérbios, capítulo 1, do verso 20 ao verso 21, 25, nós temos a proclamação geral da sabedoria e a maneira como o insensato reage a essa proclamação. Eu quero abrir aqui o texto dele, meus irmãos, porque a temática desse provérbio educativo, desse capítulo, dessa comunidade, vou apontar para essa relação, comparando a revelação da sabedoria para o prudente, ou seja, para o justo e para o ímpio, para o insensato, e a forma como ambos reagem a essa revelação. Aqui no verso 20 do capítulo 1 diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta tua voz. E quando nós estivemos isso no início do livro de Provérbios, nós vemos aí que esse gritar da sabedoria é a proclamação do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus, da sabedoria divina. Do alto dos montes clama, e a entrada das portas da cidade profere as suas palavras. É interessante porque naquele período da antiguidade, ali era o lugar onde essas coisas eram proferidas, onde os discursos eram proferidos, onde os profetas falavam ao povo, onde os juízes julgavam e davam o veredito sobre o que a cidade ou o que aquele povo ia fazer. Então ali era um lugar central na vida daquela comunidade, a porta da entrada da cidade. Até quando honestos amareis a necessidade, e vós, escarnecedores, desejareis o carne, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. E aí nós temos a proclamação dessas palavras. E aí a reação do insensato: porque clamei e vós me mudaram, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conhecimento e não fizeste a minha repreensão. Então é isso que nós vamos ver aqui. A maneira como
prudente, classificado aqui, e o insensato reagem à revelação da sabedoria de Deus. E aí, dentro dessa perspectiva, dessa perspectiva toda dessa fidelidade, os versos 34 e 35 ligam a sabedoria à ética de uma nação e à responsabilidade do rei de recompensar as autoridades boas e castigar as perversas. A justiça exalta as nações, quando o pecado é o próprio dos povos, o servo prudente mora no favor do rei, o que procede dignamente é objeto do seu furor. Então, por meio dessas palavras, esses sinônimos, que aqui foi traduzido por furor no verso 35, e furor também no capítulo 15, verso 1, nós vamos ter aí uma sequência, unindo uma coisa à outra, unindo esses versos, sobre o modo de falar, que é apresentado nos versos 1 do capítulo 15 ao verso 4. E aí nós vamos perceber o poeta sagrado advertindo acerca das palavras dolorosas que incitam a ira e acerca dos efeitos benéficos de uma língua dócil no reparo do escravo. Os versos 1 e 2 do capítulo 15 estarão ligados com o tema comum do discurso construtivo versus discurso destrutivo e pela estrutura que é uma estrutura estética semelhante. O primeiro par desse provérbio, como nós podemos ver, vai apontar para os frutos de um discurso destrutivo e um discurso construtivo. A resposta branda desvia o furor. O segundo para o resultado de uma palavra dura, seja essa palavra vinda de um sábio ou de um insensato, mas a palavra dura suscita a ira. Juntos, esses provérbios ensinam que uma resposta branda, no verso 1, capítulo 15, não compromete a verdade, o conhecimento, mas adorna esse conhecimento. A língua dos sábios adorna o conhecimento, como nós vemos aqui no verso 2. E a palavra dura, ou seja, irada, capaz de ferir, provocando dor para quem ouve, vai promover a insensatez e não o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama justiça. O verso 3, dentro dessa sequência, vai estar ligado ao verso 2, conferindo esta unidade, uma dimensão teológica, ao observar a vigilância do Senhor em relação aos bons, em contraste com os maus. Como diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E aí ele vai apresentar a resposta do rei, no verso 35, correspondente aos servos prudentes e aos vergonhosos. E a ligação de recompensas e castigos implicitamente no verso 34, pelo Senhor, e explicitamente no verso 35, capítulo 14, pelo rei, fazendo uma associação do Senhor no céu com o seu representante na terra. E o término dessa sublimidade encerra afirmando que uma língua dócil pode curar a fratura causada por uma língua perversa. Nós vamos ver isso de forma mais profunda e apropriada. O verso 33 vai dizer assim: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a loucura. Como nós vimos no início, esse verso compara a revelação da sabedoria para o perspicaz, para o prudente, para o insensato, também vai contrastar a forma como ambos reagem a essa revelação. Perceba que a sabedoria aqui, mais uma vez, ela está sendo personificada, como nós vemos lá no capítulo 8, como nós vemos também no capítulo 1, que eu acabei de ler. E aí podemos dizer que essa sabedoria é o Espírito Santo de Deus no coração do homem, se utilizando do conselho do Senhor, da sua palavra. Podemos dizer assim: no coração do prudente repousa a sabedoria. Esse prudente aqui seria um homem sábio, um homem que teme ao Senhor, um homem que tem o Espírito de Deus no seu coração. E por que eu chego a essa conclusão? Porque a característica do Espírito Santo de Deus é ser um Espírito de sabedoria, que revela
que o coração, que a sabedoria repousa no coração do homem prudente, e que essa sabedoria que está presente no coração do homem tem como origem a habitação do Espírito de Deus. Veja aí, Êxodo 28, 3, assim: falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi o Espírito de sabedoria, que façam as vestes para Arão, para consagrá-lo, para que ministre o ofício sacerdotal. Abra Efésios, capítulo 1, versos 16 a 18. Veja o que a Escritura vai dizer. Diz assim: não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração, para saber qual a diferença, qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, qual a riqueza da glória, da esperança dos santos. Abra Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Veja o que a Escritura vai dizer: do tronco de Jessé sairá um rebelde, e suas raízes um reboco. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Quando Provérbios capítulo 14, verso 33 diz que o coração do prudente repousa a sabedoria, essa sabedoria repousa no coração do prudente, porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito habita no coração dele, e por esse Espírito habitar no coração dele, ele se torna um homem sábio. Automaticamente falando, não, ele se torna um homem sábio quando ele ouve a voz do Espírito e segue a sua instrução. Aí ele torna-se um homem sábio. E essa sabedoria repousa no seu coração. Perceba aqui que prudente será aquele homem que tem uma percepção, esse é o sentido da palavra, aguçada de uma situação e do seu resultado pela fé, no conhecimento inspirado acerca da ordem moral de Deus, ou seja, acerca da palavra de Deus. E não só isso, esse prudente é aquele que pratica esse conhecimento, ou seja, ele se utiliza desse conhecimento em suas ações do dia a dia. Porque a sabedoria aqui vai denotar um domínio da experiência por meio de um estado intelectual, emocional e espiritual. Agindo esse homem com base no conhecimento moral e espiritual em decorrência do quê? Da sua internalização, de ter ele guardado a palavra de Deus em seu coração e em sua mente. E assim, essa sabedoria capacita aquele que possui para lidar com aquilo que é inexplicável, com as adversidades. E muitas vezes nós não estamos sabendo lidar com as nossas adversidades, porque nós não estamos conhecendo a Deus da palavra. E lidar com adversidades não é não sentir dor, não chorar, é não se desesperar. Eu estava conversando com uma das mães dos seus filhos hospitalizados. Eu estava conversando com ela, a criança estava em casa, e estava falando sobre o texto da Escritura, que é algo que a gente sempre fala. Para todos, você precisa confiar no Senhor. Confiar no Senhor não significa que o nosso filho vai voltar para casa. Não significa que ele será curado.
Quando você confia em alguém, você entrega, né? A chave do carro, vamos dizer assim, ou a chave da sua casa para essa pessoa. E não interessa o que ela vai fazer. Você entregou. Você fica tranquilo. Essa tranquilidade muitas vezes manifesta pelo choro, porque a gente sente dor, porque a gente se entristece, né? A gente queria que fosse uma outra situação, queríamos que o nosso filho estivesse ali, com aquele sofrimento, ou estivéssemos passando por aquela situação, e sentimos a dor. Mas isso não significa que você não pode significar isso. Significa muito simplesmente que você está sentindo aquele momento, sentindo aquela dor, mas que você confia no Senhor. Por isso, quando há um desfecho negativo, como foi com Davi, com seu filho, os outros estranharam. Poxa, ele está chorando assim, está sem comer, e tal, está em jejum. Quando essa criança morrer, ele vai ficar desesperado, vai se matar. Mas não é isso que acontece. Quando o filho dele morre, o que ele faz? Ele se refaz, louva. Isso é confiar. Confiar. Não é que a gente não vai sofrer pela situação que nós estamos passando, ou seja, se entristecer, mas depois do desfecho dado, nosso coração deve repousar tranquilo nas mãos do Senhor. Até hoje eu choro a morte do meu pai quando lembro. Até hoje eu choro a morte da minha irmã quando lembro. Sinto. Sou um ser humano, sentimos. Mas nós não podemos, por causa desse sentimento, ter um coração duvidoso diante do Senhor. O nosso coração vai ficar tranquilo diante dele, sabendo que essa foi a sua vontade. É isso que significa a sabedoria capacitar o homem a lidar com situações adversas. E aí derrubar fortalezas e desse modo promover a vida do indivíduo e, consequentemente, da comunidade. Interessante isso. Por quê? Porque aquela pessoa que vive na esfera da sabedoria divina, ela vai saber lidar com essas coisas. Ela vai saber passar por todas essas coisas, como Paulo fala. Eu passei por todas essas coisas. Estive bem, agora estou na pobreza, estive mal, estou melhor. Tudo posso daquele que me fortalece. E ele não somente ele vai trazer benefícios para a sua própria vida, como consequentemente para a comunidade em que ele se encontra. Por quê? Porque essa sabedoria capacita esse homem a lidar com aquilo que é inexplicável, com a diversidade, derrubar a fortaleza, promovendo a sua própria vida e a vida de outros. E quando nós olhamos dessa forma, nós podemos ver que as pessoas mais capacitadas para a vida pública são aqueles que têm o temor de Deus. E aí nós precisamos entender que conhecer algo não é suficiente apenas. Mas como diz Bruce Walton, uma pessoa pode memorizar o livro de Provérbios e ainda assim não ter sabedoria, se esse conhecimento adquirido pela leitura não afetasse o seu coração, orientando o seu comportamento. Por isso o autor sagrado diz que a sabedoria repousa
na minha vida, vamos dizer assim. Está relacionado ao estudo, um filósofo que eu gosto muito, apesar de já ter estudado algumas vezes, ou se entender, mas não desenvolver esse estudo, que é Sócrates. E eu gosto muito de uma frase dele, conhece a ti mesmo. E ele dizia que o homem só pode dizer que conhece alguma coisa quando isso reflete no seu modo de vida. Então ele diz lá, então, para Sócrates, o homem só tem conhecimento se esse conhecimento é aplicado na vida dele. E aí, eu me lembro de uma situação muito interessante de um senhor que era amigo nosso, pai de uma amiga nossa, comigo também, e que ele fumava e bebia muito, e precisou se afastar do seu trabalho por causa da bebida e do cigarro. E o médico disse para ele: olha, fulano de tal, se você continuar fumando, você vai morrer. E eu me lembro, na época eu estava morando em Roraima, anos 20 no Rio, acho. Nesse período bem próximo da minha época, ele estava no hospital, eu fui visitá-lo e tive acesso a ele, tive aparelho, falando alguma coisa e tal. Ele disse para mim assim: olha, eu nunca mais vou mostrar para você. Eu vou sair lá. Vou ir. E aí, eu, lembrando desse fato, o médico disse para ele: anos atrás, você não parou de passar na mão? Ele tinha conhecimento. Isso foi verdade. Mas será que realmente ele conhecia ou acreditava naquilo que ele conhecia? Se ele tivesse acreditado, aquele conhecimento tivesse feito parte da vida dele, não teria. Na realidade, ele só tomou conhecimento daquela verdade quando ele estava no hospital, tarde. A Escritura diz assim: no coração do prudente repousa a sabedoria. A sabedoria, ou seja, o conhecimento de Deus está ali no coração do homem. E se ele estiver no coração do homem, esse homem ele vai andar conforme esse conhecimento, porque esse conhecimento, essa sabedoria vai afetar a sua vida. E há uma separação aqui, às vezes, no livro de Provérbios, entre conhecimento e sabedoria. Às vezes é usado de forma uma relação sinonímica, às vezes elas fazem uma diferença, ou seja, o conhecer só se torna sabedoria quando ele é usado na prática. A sabedoria se manifesta na utilização de determinado conhecimento. Se eu não uso esse conhecimento, eu não demonstro sabedoria. E é isso que acontece. Ele fala: repousa no coração. Da ideia aqui de assentar, de estar instalado em determinado lugar, como ânsia de um caráter definitivo. O autor sagrado, de forma poética, quer dar a noção de um estado permanente. Ou seja, ele está dizendo que a sabedoria está permanentemente no coração do homem prudente. E mais uma vez eu poderia dizer que esse estado permanente
pela habitação do Espírito. Veja o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 1, versos 16 a 18. Não cesse a graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda espírito, sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da esperança dos santos. Nós temos a mente de Cristo porque temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós precisamos conhecer a palavra para que esse Espírito Santo haja no nosso coração. Eu também estava lendo um autor, um comentarista, ele cita o momento da vida do Senhor Jesus, que ele fala para os seus discípulos, que quando o Espírito Santo vier, ele vai lembrar, vai fazer você lembrar de tudo o que vos tenho dito. E aí ele aplica assim: como o Espírito Santo vai fazer lembrar uma coisa que você desconhece? Precisamos conhecer a palavra de Deus, para que essas coisas sejam usadas pelo Espírito Santo na nossa vida. A sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus, repousando no nosso coração. Porque nós temos o Espírito Santo que, num momento determinado, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar da palavra que você conhece, que você leu. Ele vai aplicar isso na sua vida. E nesse contexto, a perspectiva desse verso introdutório, que fala como vai mostrar como o prudente e como o insensato reage diante da revelação. Você vai perceber que a sabedoria vai exercer funções reveladoras, tanto para um quanto para outro. E é interessante porque aquilo que poderia parecer sabedoria no caso dos insensatos, e os ímpios são assim, logo se vê como loucura. Ou seja, o ímpio, o insensato, acha que o seu conhecimento, que a sua aplicação na vida é sabedoria. Abra Provérbios capítulo 17, verso 28. Veja o que a Escritura vai dizer: o estudo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. Agora, abra Provérbios capítulo 14, verso 8. Então, o estudo se calando, ele passa por sábio. Agora, veja aqui a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Percebam que existem dois tipos de sabedoria aí. A sabedoria que vem da palavra de Deus do prudente, e aquela sabedoria que não é fruto da palavra de Deus, no contexto que nós estamos vendo aqui, que é a estultícia, ou seja, a estultícia, a insensatez do homem, para ele é sabedoria. Na conceituação daquilo que nós estamos vendo, o que para muitos pode parecer sabedoria, nada mais é que estultícia de um coração perverso. E da mesma forma que a sabedoria é loucura para Deus, é loucura para o sábio, a sabedoria do mundo, é loucura para o sábio desse mundo, a sabedoria divina. O que Provérbios vai chamar de insensatez, de imprudência, de impiedade, é uma sabedoria comum, uma sabedoria perversa, uma sabedoria que se opõe à sabedoria de Deus. O que ele vai chamar de caminho da justiça
esse caminho da impiedade demonstra uma sabedoria humana. Eis que a gente vê lá no início do capítulo de Provérbios, do livro, jovens se reunindo e perguntam assim: vamos ir buscar essa pessoa, se junte a nós. E aí o Espírito está dizendo, eles estão espreitando contra a sua própria alma, porque estão demonstrando o quê? A sabedoria do Senhor. Então, o que para nós é estultícia, o que para a palavra de Deus é estultícia, para o estudo é a sua sabedoria, é a sua sensatez. O que para nós é um caminho de destruição, para ele é um caminho de vida. É uma sabedoria humana. Matt Wayne diz o seguinte a respeito disso. E aí, chamando para a exposição disso, a franqueza e a ostentação são sinal de tolice. Se os tolos têm algum pequeno resquício de conhecimento, aproveitam todas as oportunidades, ainda que alheias à situação de exibi-lo, e o apresentam com destaque. A tolice que há no interior de todos se conhece pela sua disposição em falar. Muitos homens tolos se esforçam muito mais para exibir a sua tolice, do que um sábio pensa que vale a pena se esforçar para exibir a sua sabedoria. Por isso, Provérbios capítulo 13, verso 16, diz que o insensato vai espalhar a sua loucura. Ele vai dizer assim: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato, no seu procedimento, apresenta aquilo que é louco. O que ele pensa ser sabedoria não é nada mais do que estultícia. Por isso ele vai dizer, verso 2 aqui, a língua dos sábios, capítulo 15, adora o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, mas o que há no interior dos insensatos vem ao lume. Por isso os prudentes e os insensatos vão diferir radicalmente em sua maneira de responder à sabedoria, ao conhecimento. E a sua resposta, determinada à situação, vai demonstrar claramente quem ele é: um homem prudente ou um homem insensato. E aí nós temos a segunda parte, vai dizer assim: mas no interior dos insensatos, mas o que há no interior do insensato é a lume. E a expressão a que se refere ao mais íntimo do ser do homem, fazendo paralelo com o coração. E aqui seria a sede do pensamento, da emoção, a sua essência, o que ele é realmente, apontando para as ações decorrentes desse homem interior. A mulher sabedoria, que foi personificada, e a personificação da sabedoria no livro de Provérbios aponta para uma mulher por ser uma palavra feminina. E aqui nós vemos isso, como nós vimos lá no capítulo 1, os versos de 20 a 22. E ali o Provérbios revela, ou seja, a sabedoria se revela no meio da multidão aglomerada de pessoas, ou seja, de insensatos à porta da cidade. E por que eles agem de forma diferente? Porque eles não tinham um coração na sabedoria. Por isso eles são chamados lá no verso 22: nécios, alareis da cidade, escarnecedores, enviareis em voz de louco, aborrecereis o conhecimento. Eu acho que nos dias atuais nós não vemos com tanta clareza como nós vemos hoje. Essa estupidez no coração do homem a respeito da vida. E por quê? A respeito de tudo, da política, a respeito de tudo. E por quê? Porque cada dia mais os homens, o Estado, o governo, está
desses homens décimos, das suas elucubrações e dos seus pensamentos e das suas vidas. Porque eles estão lançando fora qualquer tipo de relação com aquilo que é cristão, aquilo que reflete o Evangelho. A religião está saindo, a religião cristã está saindo de cena no governo. E não é porque desejamos um Estado religioso, não. É porque os homens que deveriam influenciar, que estão no topo da cadeia de comando, não só na questão do executivo, mas em todas as áreas da nossa sociedade, são homens que desconhecem e não temem a Deus. E os resultados são claros. Por isso eu falei que as melhores pessoas para exercerem cargos públicos são aqueles que temem ao Senhor. E infelizmente, isso pelo menos tem sido raro. Veja os países, Europa, até mesmo Estados Unidos, foram fortemente influenciados pelo Evangelho. Veja como se encontra isso. E por que se encontra dessa forma? Porque abandonaram princípios básicos da vida cristã. Não existe diferença entre religião política, religião de vida, religião de trabalho. Não existe. Não existe isso. Essas coisas são influenciadas pela visão profética, pela sabedoria divina. A ética que se utiliza ou que era utilizada era uma ética fruto do que? Dos 10 mandamentos, da palavra de Deus. Mas essas coisas têm se perdido. E por quê? Porque os homens cada dia mais querem se distanciar do Evangelho. Perceba aqui em Provérbios, capítulo 1, versos 20 a 25, como esses insensatos são por natureza intratáveis e insolentes, odeiam o conhecimento e não têm nenhuma inclinação para a sabedoria, ou seja, para a revelação divina. E perceba que lá no capítulo 1, verso 20, a sabedoria se revela. Mas descansar e governar no coração de alguém, que é o sentido aqui dessa sublimidade, são atos bem diferentes. E a forma ingênua de se manifestar ali, no capítulo 1,
decisão. Não há mais a violência de resistir. Não há mais aquela ação de despojamento, é uma ação violenta da nossa parte, que causa dor ao nosso coração. Mas é acolher a palavra, é se submeter à palavra. Olha o que ele diz: acolhei como se a palavra em vós implantada, a poderosa para salvar a vossa alma. E aí ele diz: tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Esse é o objetivo do livro de Provérbios. Ao seguir o caminho da justiça, colocarem em prática todos os ensinamentos dele. Por isso, o salmista, o Salmo 119, verso 11, vai dizer assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu não sei se vocês perceberam, mas pelo estudo, você vai ver que muitas coisas que Salomão fala aqui, parece que Davi está falando. E aí você vê a relação que existe entre os dois. Pai e filho. Transmissão do conhecimento do Pai, guardado no coração do Filho. E ao guardar essas palavras em seu coração, o homem prudente se abstém de pecar contra o Senhor. Por isso que no verso 10 do capítulo 119, quando ele diz assim: guarda as tuas palavras no meu coração, ele diz assim: de todo o coração te busquei, não me deixe fugir ao teu mandamento. Por isso que ele guarda, porque ele buscou verdadeiramente. Ao buscá-lo, guardou sua palavra no seu coração, e agora esse coração, ou seja, nesse coração, essa palavra repousa, encontra morada permanente, porque ele é habitada pelo Espírito de Deus. E aí essa sabedoria de um homem piedoso se manifesta em sua vida, porque tal homem vive a partir dela, torna-se um praticante da palavra. E aqui subentende-se que ele conhece ou busca conhecer a sabedoria divina. E aí nós olhamos para esse texto de Escritura e dizemos assim: em que situação eu me encaixo? Em que situação nós nos encaixamos? Somos sábios porque buscamos conhecer a sabedoria de Deus e viver por meio dela? Ou somos apenas ouvintes? E lamentavelmente, muitos cristãos que se dizem cristãos vivem somente de ouvir a palavra, mas não se preocupam em vivê-la em seu dia a dia. Então, aquilo que ele supostamente tem como sabedoria é um conhecimento apenas, são ouvintes e não praticantes. E quando agem em seu dia a dia, demonstram a sua insensatez, pois não guardam essa sabedoria em seu coração e aí espraiam a sua loucura. E assim nós temos nesse provérbio educativo a comparação da forma como o prudente e insensato reagem à revelação da sabedoria. Na realidade, o provérbio vai apontar para esses dois tipos de pessoas: os que conheceram a palavra da verdade andam em conformidade com ela, e aqueles que estão no meio do povo da aliança, mas agem como os ímpios, e notoriamente como aqueles que desconhecem o caminho da salvação. É interessante porque nós olhamos no livro de Provérbios e percebemos que ele é destinado ao filho que teve diante de si a sabedoria divina, que foi revelada pelo seu pai. Muitas vezes nós olhamos e não há comparação entre o justo e o ímpio, o insensato e o prudente, nós remetemos necessariamente ao imprudente, ao ímpio do mundo.
essa comparação, muitas vezes, com o provérbio, é que você tem duas pessoas que estão sendo apontadas ali. E essas duas pessoas estão debaixo da mesma aliança. Estão ali debaixo do plano de Deus. Mas a mensagem é prudente, o outro é insensato. Que deixando Deus na sua aliança, vai após outros. E aí nós temos, nessa perspectiva, provérbio comparando a revelação da sabedoria do prudente e para o insensato, contrastando a forma como ambos reagem a ela. E aonde nós estamos? Quem nós somos nessa relação? Prudente ou insensato? O justo ou o injusto? É isso que o escritor de Provérbios quer mostrar ao seu filho, a dois caminhos. Interessante, esses dias eu estava pensando, há um caminho da salvação e vários caminhos para a perdição. Mas na realidade, esse é um caminho só. Todos esses caminhos distintos vão dar no mesmo lugar, então você só tem dois caminhos. E é isso que está sendo apresentado aqui. Qual o caminho que você quer escolher? O caminho da justiça, meu filho? O caminho da sensatez? É achar que a sua sabedoria, que a sua religiosidade, que a sua fé contraria quem é boa. Só porque tem um jargão evangélico, porque tem uma linguagem evangélica, só porque tem uma linguagem religiosa. Se a sua religião, se a sua fé, se a sua vida não parte de hipocrisia, é pura escutista, pura enganação, o seu próprio coração você está seguindo o seu próprio pastor. Não é conselho de Deus. Não tem uma outra saída, são dois caminhos. O caminho da verdade é esse. O caminho da falsidade é só outro. Isso que é a porta larga. Porta larga. Este é o caminho que leva à salvação. Só existe um caminho. Que é a sabedoria de Cristo, a Filho, ao meio do Espírito de entendimento, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, e verdade. Que é o Pai. Senhor Deus Pai, queremos te agradecer por sermos lembrados dessas coisas. Porque muitas vezes temos tentado agir conforme a nossa vontade, a maneira como nós pensamos e não como a palavra nos diz. Nos enganamos, ó Pai, redondamente.